Você tá simplesmente paralisado porque tá insatisfeito com a vida e não sabe exatamente como começar para mudar as coisas. Você sabe algumas coisas que você quer, mas aí fica difícil sair daquela zona de pensamento repetitivo, onde você fica se julgando e se comparando e se destruindo, e aí você fica aí, ó, comendo besteira e fazendo coisas que fazem mal pra você e não consegue sair desse ciclo. E aí as pessoas falam, não se cobre tanto, ou você sabe o que deve fazer, porque você não faz. Aí piora tudo, né? Porque a cabeça realmente não para. Isso atrapalha o seu sono, atrapalha o seu foco e atrapalha toda a sua vontade e aí bagunça tudo. Eu já passei por isso. E uma das coisas que me ajudaram a entender o que eu devo fazer para melhorar e para ajudar a sair desse ciclo é escrever. Escrever tudo aquilo que não tá legal, o que eu quero mudar e o que, em outra parte, o que eu posso fazer para mudar tudo isso. E aí depois dá um tempo para a cabeça e depois de um tempo olhar aquela folha que eu escrevi para eu conseguir enxergar com mais clareza tudo aquilo. Por que fazer isso? Porque a nossa mente, ela potencializa tudo que a gente pensa. E aí, às vezes a gente exagera, sabe? Em tudo que a gente tá pensando sobre a gente e é sempre pro negativo, nunca é pro bom. Isso faz com que a gente respire errado, tome más decisões, se acha a pior pessoa do mundo e acha que nunca vai sair daquilo, quando na realidade é só uma fase. Só que realmente fica muito difícil sair disso quando você entra nesse ciclo e não consegue enxergar nada para mudar. Então, começa desse jeito. Começa a escrever as coisas que você sente e o que você poderia fazer para mudar, sem comparação e sem estipular datas assim que é impossível, entendeu? E tenta entender que ninguém tá totalmente satisfeito com a vida. E a pessoa que é perfeita demais, você pode ter certeza que ela se cobra a um ponto de não ter paz. Porque o que elas passam para todo mundo, que é a perfeição, na realidade dentro delas tem um peso enorme em ter que manter esse padrão de parecer ser perfeito. Você pode e você deve pegar mais leve com você. Aprenda a respirar também. A gente respira no dia a dia muito rápido. E isso faz com que a nossa mente bagunce, os nossos hormônios baguncem. E aí a gente libera muito cortisol. Cortisol, estresse. Aí realmente fica difícil pensar se o nosso corpo ele tá só cheio de cortisol. Então quando você acordar pela manhã, eu quero que você, depois de ir no banheiro, senta, fecha os olhos e presta atenção na sua respiração. Tenta respirar devagar. Você pode começar, tipo, respirando 10 vezes. E depois, quando você acostumar, você coloca 5 minutinhos. Faça isso todo dia, por 5 minutos. Você vai perceber que a sua mente ela vai ficar mais leve e você vai conseguir ter um pouquinho mais de paz. Você vai conseguir escrever melhor os seus sentimentos, se julgar menos e você vai conseguir olhar alternativas para mudar aquilo que você está insatisfeito. E isso eu posso garantir para você, porque eu venho desde 2011 com problemas de saúde
E eu demorei muito tempo para aprender tudo isso. E se eu tivesse escutado isso antes, eu não teria sofrido por tantos anos. A gente é capaz de produzir os nossos hormônios e não só viver refém deles. Faça o seu cérebro produzir hormônios da alegria, do descanso, da tranquilidade. E isso você consegue fazer fazendo a respiração consciente. Comece pela manhã já, trabalhando bem o seu cérebro dessa maneira, através da respiração. E escreva tudo que você sente. Você vai perceber que você se sente muito melhor e você consegue sair desse looping, desse ciclo de pensamentos repetitivos. E as coisas, elas não vão deixar de existir, os obstáculos, mas você vai conseguir sair com muito mais rapidez. Vai por mim.